E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente dar continuidade às nossas aulas de Apocalipse. Hoje nós vamos entrar no capítulo 3, onde a gente vai estar falando a respeito da igreja de Sardes. Lembrando que o nosso propósito é durante todo o ano estar discorrendo do livro de Apocalipse, todos os capítulos, todos os versículos. Lembrando que o Apocalipse, João viu coisas do presente, do passado e do futuro. E que a chave para interpretar o Apocalipse é o Antigo Testamento, em muitas das partes. E aqui a gente já falou sobre algumas igrejas, está faltando falar de 3, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Alguns consideram que essas igrejas, como que se diz, simbolizaram tempos, épocas da igreja, outros não, que foram realmente só essas igrejas da Ásia, e outros, assim como eu, acreditam que isso daqui se aplica a todas as eras da igreja, a todas as épocas e a todos os cristãos, porque tem ensinamentos sagrados aqui em todas as partes. Então, capítulo 3, versículo 1 vai dizer assim: ao anjo que está em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então nós já vimos, quando ele fala ao anjo, ele está falando ao líder da igreja, ao pastor, ao bispo, ao ancião da igreja. Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ele responde aqui no versículo 20 do capítulo 1, que os 7 Espíritos de Deus, que as 7 estrelas, são os 7 anjos. E os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo. Como já foi visto lá no livro do profeta Isaías: repousará sobre o meu servo o Espírito de sabedoria, o Espírito de temor do Senhor, e por aí vai, que representa a plenitude do Espírito Santo. Então, esse é Cristo. Esse é Jesus. É Ele que está falando. Eu conheço as tuas obras, que têm fama de estar vivo, mas está morto. Então aqui a igreja de Sardes, ela era uma igreja que aparentava estar viva, aparentava ter um certo movimento, aparentava, tinha uma certa quantidade de membros. Eu não sei bem o contexto histórico de Sardes, mas era uma igreja que aparentava estar viva, mas espiritualmente ela estava morta. Uma igreja que talvez tivesse bons pregadores, que tivesse bons oradores, que tivesse uma boa liderança, um bom grupo de louvor, talvez fizessem até visitas, talvez tivesse dinheiro, até ajudasse pobre, enfim, mas espiritualmente ela estava morta. E como isso se aplica a nós nos nossos dias? Nos nossos dias, é muito comum no meio do povo de Deus uma igreja aparentar estar viva, uma igreja aparentar ser avivada, mas ela está morta, ela está vazia de Deus. Às vezes tem todas as características de uma boa igreja, tem uma boa pregação do Evangelho, tem uma boa hermenêutica, uma boa exegese, um aprofundamento bíblico, uma boa teologia. Muitos casos tem até algumas manifestações do Espírito Santo. Algumas são ricas, têm uma aparência de religiosidade, mas não têm a essência do Espírito Santo. Isso que Paulo fala lá para Timóteo, que muitos teriam uma aparência de piedade, mas negariam o poder. São aquelas pessoas que têm uma aparência de ser um verdadeiro cristão. Ele fala como cristão, ele se veste como cristão, ele até se comporta como cristão em muitas áreas, mas ele não tem a essência do Espírito Santo em si. Isso é muito comum no meio de pessoas legalistas, que se vestem bem, se falam bem, têm uma certa postura, não cometem atos pecaminosos, muitas vezes abominam coisas como televisão, como futebol ou outras coisas, mas não têm a essência do Espírito Santo, porque aquilo que fazem, a finalidade está em si mesmo. Veja bem uma pessoa legalista, uma pessoa que é cheia de impor usos e costumes,
Normalmente essas pessoas têm uma aparência de santa. Não gosta de fazer brincadeiras, não gosta de assistir TV, nem que seja um programa inocente, não ouve qualquer tipo de música, se a música, mesmo que seja um louvor, tem lá uma guitarra, uma bateria, já não gosta, mas tudo aquilo para mostrar uma santidade exterior, para mostrar uma santidade para as pessoas verem, que é o que acontecia com os fariseus. Jesus, quando ele fala dos fariseus, na verdade ele nem falou mal dos fariseus, se a gente for ver bem. Eram qualidades aquilo que eles tinham. Faziam longas orações, faziam as orações na praça, jejuavam 2 vezes por semana, davam dízimo do hortelã. Meu Deus, quem dá dízimo do hortelã? O hortelã nascia no quintal de casa. Eu morava numa casa, num sítio assim, que tinha um lugar onde saía toda a água. Não era um esgoto, mas era onde saía a água da pia, essas coisas, era bem úmido. E dava hortelã até umas horas. Então quem tira dízimo do hortelã? Mas os fariseus tiravam. Mas Jesus dizem que eles são como sepulcros caiados. Que eles são como sepulcros. Por fora ele é bonito, mas por dentro ele está cheio de podridão. Assim eram os fariseus. E assim o Senhor está falando aqui da igreja de Sardes. E assim tem sido muita parte do povo de Deus dos nossos dias. Tem uma boa aparência, mas na verdade falta a essência do Espírito Santo. Às vezes tem dinheiro, às vezes tem uma estrutura gigantesca, mas perdeu a essência, como na igreja de Éfeso, que tinha negado o primeiro amor. Um dia uma pessoa chegou a me evangelizar, tentar me evangelizar, na verdade era uma seita, não era uma igreja, mas falou muito da sua estrutura de estudo bíblico, de ensinamento. Eu falei, ok, eu percebi que vocês têm uma estrutura maravilhosa. Eu quero saber o teu fundamento. Aí falaram novamente da estrutura, de como estudam uma palavra, de como saem de casa em casa, de como traduziram uma Bíblia diferente da Bíblia de todo mundo. Eu falei, ok, entendi, a estrutura de vocês é fantástica. Eu quero saber o seu fundamento. Porque a estrutura de Babilônia, ela era uma estrutura fantástica. A estrutura de Babel. Eles tinham um líder, Nimrod. Eles tinham um objetivo, fazer a torre. Eles tinham uma língua em comum. Falavam todos a mesma língua. E todos trabalhavam para o bem comum. Todos trabalhavam com o mesmo objetivo. Mas qual que era o fundamento? O fundamento era o fundamento da rebelião. Então Deus veio e confundiu as línguas e espalhou todo mundo ali. E a igreja do Senhor? A igreja do Senhor ela não era bem estruturada. Os discípulos de Cristo, os apóstolos, você tinha Simão Zelote, que era um guerrilheiro, que era de um grupo de guerrilha. Os Zelotes eram um grupo de guerrilha que queriam libertar Israel de Roma. Você tinha Mateus, que era um publicano, vendido, se vendeu para Roma para cobrar imposto do próprio povo. Não era fácil. Você vai ver que surgiu muitos problemas na igreja. Tem uma hora que Pedro quer falar a favor da circuncisão, Paulo já chega lá e vai na veia dele lá, olha, você que sendo judeu não vive como judeu e quer obrigar os gentios a se circuncidar. A estrutura não era perfeita, mas o fundamento era perfeito porque o fundamento é Cristo. E Paulo fala que ninguém pode pôr outro fundamento além daquilo que já temos, que é Cristo. Por isso muitas igrejas elas não creem na existência do ministério apostólico hoje, ainda que eu acredite que o dom existe, porque os dons de vocações de Deus são irrevogáveis, e que existem aqueles servos de Deus que têm como objetivo trazer um fundamento, no caso, uma visão a ser estabelecida. Mas muita gente fala, não tem mais necessidade dos apóstolos no dia de hoje, porque o fundamento é Cristo, já foi estabelecido. Tais pessoas elas não entendem que o fundamento pode ser uma visão, mas que aponte para Cristo. Tudo no reino de Deus tem que apontar para Cristo, a essência tem que ser Cristo e a presença do Espírito Santo tem que estar presente em todas as coisas. Senão, vai ter fama de vivo, mas vai estar morto. Vai ser um sepulcro caiado, que por fora está bonito, mas por dentro é podridão. Um outro exemplo disso, a gente pegar um movimento carismático. Esses dias eu falei que eu creio que as igrejas carismáticas, as igrejas pentecostais, precisam de uma reforma.
Se na década de 1980, o evangelista Jimmy Swaggart, falando das igrejas tradicionais, batistas, metodistas, e a necessidade que tinham de uma reforma, de uma mudança, eu acredito que o trabalho dele fez um certo efeito, porque você vê igrejas tradicionais que têm um bom fundamento bíblico. Hoje nas igrejas carismáticas existe uma grande carência. E o porquê? Porque tem muitas vezes poder do Espírito Santo, mas que não aponta para Cristo. Eu vi uma vez um pastor tradicional falando a respeito do movimento pentecostal, e ele disse que não vê problema nenhum no poder do Espírito Santo se manifestar, com curas, com milagres, com dons espirituais. O problema, e eu concordo com ele, é que quando essas coisas não apontam para Cristo, porque a obra do Espírito Santo é falar de Jesus. Jesus diz, ele virá e ele ensinará a meu respeito, ele falará de mim. Então a obra do Espírito Santo é glorificar Cristo. E a principal obra de Deus na terra é a obra da cruz, a obra da salvação. Então quando há milagres, quando há sobrenatural, quando há dons, quando há profecias, quando há línguas, quando há manifestações, quando demônios são expulsos, pessoas vomitam nos seus pactos e tudo mais, mas isso não tem um fim de apontar para Cristo, de apontar para a salvação eterna, é só um sepulcro caiado. Tudo isso que eu falei aqui tem o seu lugar na igreja, mas tudo tem que apontar para Cristo. Tudo tem que apontar para a obra redentora de Cristo. E tudo precisa ter a essência do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo ali, ensinando a respeito de Cristo, levando até Jesus, descortinando a palavra de Deus. Porque tem muito cristão que parece ser um bom cristão, porém está vazio de Deus. Só tem capa, só tem religiosidade. É o caso lá do falso profeta. Ele se parece com o cordeiro, mas ele fala como o dragão. Assim há muitos cristãos. Eles parecem cristãos, têm uma boa aparência, mas não têm a essência, que é Cristo não principal. Então ele fala aqui, tem fama de que está vivo, mas na verdade está morto. Se alerta e fortalece o que ainda estava prestes a morrer, o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade nas tuas obras diante de Deus. Então o Senhor está falando aqui, olha, eu não tenho encontrado integridade, se alerta, ouve aqui a admoestação, ouve aqui que o Senhor está chamando a sua atenção, ouve, fortalece o que estava prestes a morrer. Olha, ele está falando, ainda tem um restinho de gente aí viva, ainda tem um restinho, ainda tem um tempo para se arrepender, ainda tem um tempo para mudar. Se alerta, ouve aí o que Deus está falando, e veja o que Deus está falando, e que Deus está chamando ao arrependimento, que Deus está chamando à mudança. Eu já falei nos vídeos anteriores aqui, que hoje não há sinais de Deus na igreja, milagres, curas ou coisas do tipo, como existia 20, 25 anos atrás. Não há os sinais têm desaparecido da igreja, e eu fico feliz quando eu vejo pastores de peso, porque eu sou um pregador meia colher, vamos dizer assim, meia boca aqui do interior, pastor auxiliar apenas, mas eu vejo alguns homens de Deus de peso, que muitas vezes estão pregando a mesma coisa que eu digo, dizendo que não tem tido mais sinais de Deus no meio da igreja. E por que não tem tido? Porque Deus está chamando a igreja a um conserto, porque Deus está chamando a igreja ao arrependimento. Deus está chamando, Deus está dando um alerta, olha povo, acorda, eu não estou operando mais no meio de vocês como operava antigamente, olha, não tem almas se convertendo, olha, não tem milagres acontecendo, olha, as pessoas não estão sendo mais cheias do Espírito Santo, estão sendo cheias apenas das suas emoções. Você pode me falar, mas como você sabe, Cristiano, que as pessoas não são cheias do Espírito Santo? Porque Jesus ele disse que nós podemos julgar a árvore pelo fruto que ela produz. Aí você começa a ver quantas supostas manifestações do Espírito Santo existem na igreja e quantas pessoas têm suas vidas transformadas. De fato,
Quantas pessoas têm suas vidas mudadas? Quantas dessas manifestações apontam para Cristo? Quantas dessas manifestações trazem as pessoas até o reino de Deus, leva elas a arrepender dos seus pecados e serem salvas, leva elas a morrerem para si mesmo e darem um bom testemunho? Quantas? É uma grande minoria, eu tenho certeza, porque em 27 anos no meio do povo de Deus, eu tenho observado isso no meio da igreja. Então o Senhor está falando, eu não tenho encontrado as tuas obras dignas, eu não tenho encontrado integridade diante de você, então fortalece aquilo que estava para morrer, fortalece. Ele está falando, olha, você é meu servo, você ainda tem tempo de se fortalecer, você ainda está nessa terra, nada acabou, você ainda está vivo, ainda tem tempo de mudança. Então fortalece o que estava para morrer, não deixa essa chama do Espírito Santo que um dia esteve acesa apagar completamente. É isso que ele está falando, olha, está quase morrendo a chama do Espírito, mas reaviva. E como que nós vamos fazer isso? Joel, ele dá para a gente o recado. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes, saia o noivo do seu aposento, a noiva da sua recâmara, promulguem um jejum. Enfim, busque a face de Deus, ora, chora, humilha. Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, tira a dureza do meu coração. Senhor, tira as escamas dos meus olhos, para que a gente se volte para o Senhor. Joel fala isso. Chorai, rasgai os vossos corações, não suas vestes, humilhai-vos. Quem sabe o Senhor se arrependa do mal e deixe uma bênção. Quem sabe o Senhor dê a tua graça. Portanto, lembra daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende. Lembra daquilo que ouviu. Lembra, a palavra de Deus, todos nós ouvimos alguma coisa da palavra de Deus. Então lembra daquilo, lembra do chamado de Deus, lembra daquilo que aprendeu do Senhor, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por Ele. Lembra que Jesus fala, olha, não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora. Lembra daquilo que aprendeu do Senhor e arrepende do seu pecado, arrepende do seu mal. Porque o Senhor está falando aqui para religiosos. Ele está falando aqui para o povo dele, para aqueles que parecem que estão vivos, para aqueles que têm aparência de igreja, que têm aparência de piedade, mas falta Cristo em seus corações, falta a essência, falta o Espírito Santo. E ele está falando, lembra do que vocês aprenderam, lembra aqui e se arrependem, volta a praticar as primeiras obras. Lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende. Ele está falando, vocês já conhecem a minha palavra, falta obedecer. Muitas vezes o nosso conhecimento da palavra de Deus, ele pode ser testemunha contra nós no dia do juízo final, porque conhecemos e não obedecemos. Uma vez eu estava evangelizando um cidadão e ele disse, olha, eu já li a Bíblia 3 vezes. Eu falei, então você não é inocente. Você não é inocente diante de Deus. Ele já me disseram isso. Se eu soubesse, eu não teria lido. Eu falei, pois é. Você leu. Você conhece. Ninguém é inocente. E, aliás, ninguém nos nossos dias pode dizer que é inocente, porque em qualquer lugar tem alguém pregando a palavra de Deus. Então volta. Se arrepende. Lembra-te de onde caíste. Se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Portanto, se não estiveres vigilante, virei como ladrão, e tu não saberás a hora que virei contra ti. A vinda do Senhor, ela é como ladrão. O Apocalipse está falando da vinda de Cristo. A vinda escatológica do Senhor, a segunda vinda. E ele mesmo, ele diz, Jesus, quando estava com seus discípulos, ele falou, Lucas, sua vinda seria como um ladrão. Ele falou a respeito do dia do Senhor que cairia como um laço ou como uma armadilha sobre os habitantes da face da terra. Ele falou que se o pai de família soubesse a hora que chega o ladrão, ele estaria lá armado, manteria sua casa fechada, estaria armado, aguardando. Só que ninguém sabe. O ladrão, ele chega de sopetão, ele chega a hora que ninguém espera. Então a vinda do Senhor, ela também será desta maneira. Ela será de uma maneira que ninguém espera. Na hora que ninguém imagina, num instante, num abrir e fechar de olhos. Esta é a volta escatológica do Senhor.
Mas existe também aquela volta que ele pode voltar só para a gente. Muitas pessoas saíram das suas casas para trabalhar e encontraram uma bala perdida no meio do caminho, que aliás não é bala perdida, é bala achada, e encontraram um acidente. Eu já vi pessoas que estavam 100% saudável e um dia se sentiram mal e foram para o hospital lá e morreram. Ninguém sabe a hora que vai. Ninguém sabe. O nosso dia, a nossa hora, somente o Senhor é que sabe. Então nós precisamos estar atento, estar vigilante, porque não sabemos a hora que o Senhor vem. As pessoas, elas brincam com Deus, achando que elas podem se consertar a hora que quiserem, achando que elas podem tomar posição na vida a hora que quiser, mas se o Senhor vem, se o Senhor nos chama, se a morte nos visita, é igual a história que Jesus conta, do homem lá que plantou sua roça, fez a sua colheita, e ampliou o seu celeiro, e preocupado com todo o dinheiro que guardou, o que ele ia fazer, e resolveu estar planejando ampliar os celeiros para guardar mais coisas, e o Senhor vem e fala, hoje pedirão a tua alma. E aí? Jesus fala, assim são aqueles que entesouram na terra, mas não são ricos diante de Deus. Nós nunca sabemos quando vai chegar o nosso dia. Eu já estive numa situação assim, eu já estive numa situação de pecado, eu já estive numa situação em que estava na igreja, mas não estava em Cristo, até que o Senhor veio até mim, me convenceu do meu pecado, da justiça, do juízo, e eu me arrependi, e mudei de vida, me posicionei, e pela graça de Deus tenho a vida no seu altar até hoje. Então é isso que o Senhor está falando. Olha aqui, lembra das tuas obras, do que você se arrependeu, coloca a vida aqui no meu altar, se arrepende, porque eu posso vir a qualquer hora e te levar. E todos vamos prestar conta, todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Versículo 4. Contudo tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Ele está falando que existe aqui no meio desta igreja, que tem fama de que está viva, mas está morta no meio desse sepulcro caiado. Existem pessoas que são fiéis a Deus. Existem pessoas que não se contaminaram. Quando Deus aparece lá para o profeta Elias, Elias começa a reclamar que mataram todos os profetas e só ficou ele. O Senhor fala, não, negativo, Elias. Eu reservei 7.000 que não se dobraram diante de Baal e que não beijaram a tua face. Existem ainda no meio, mesmo que a igreja hoje seja uma igreja apóstata, mesmo que hoje haja muita corrupção, existem algumas pessoas que são fiéis a Deus. E eu quero fazer parte dessas pessoas e espero que você que está me ouvindo também queira fazer. O grande lance é que nós sejamos encontrados fiéis. Não é se vamos pastorear uma grande igreja, se vamos pregar para multidões, se vamos ser prósperos, se vamos ser ricos. O grande lance da nossa vida, se vamos ser felizes ou vitoriosos, o grande lance da nossa vida é sermos encontrados fiéis. A Bíblia diz, os meus olhos procurarão os fiéis da face da terra. E ele está falando aqui que tem, no meio dessa igreja que tem fama de viva, mas que está morta, no meio desse povo doente, que já tem muito cambaleano aqui quase morto, no meio desse povo tem alguns que se mantiveram firmes. E essas pessoas que são fiéis, elas devem ser exemplos para os demais. Porque se elas conseguiram ser fiéis, todo mundo consegue. Porque Deus não dá uma luta maior do que aquela que somos capazes de suportar. A palavra nos ensina. Ao vencedor andará comigo trajado de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome da presença do meu Pai e dos meus anjos. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então, aquele que vencer, aquele que no meio dessa geração corrompida, mesmo que esteja corrompido também, se volte para o Senhor, se arrependa, se conserte, coloque a sua vida no altar. Esse que for achado fiel, ele vai vestir as suas vestes brancas. No Apocalipse nós vamos ver muito isso, das pessoas com vestes brancas diante do trono de Deus, mostrando que elas foram salvas, que elas foram resgatadas.
João vê lá uma multidão daqueles que vieram da grande tribulação, com vestes brancas e com palmas nas mãos. E o Senhor diz, esses vieram da grande tribulação e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ainda que nós estejamos no meio de um povo de trevas, no meio das trevas, no meio de uma geração corrompida, no meio aqui no finzinho da prorrogação do segundo tempo, para a volta do Senhor, onde as profecias estão se cumprindo, onde o anticristo está se manifestando, se não a pessoa dele, pelo menos o seu espírito, a sua cultura já está se manifestando, aqueles que foram achados fiéis, eles vão ter suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que confessam a Cristo e aqueles que vivem e morrem para Ele, terão suas vestes brancas e o seu nome jamais será apagado do livro da vida. Ou seja, terá salvação eterna. Glória a Deus, aleluia. E o próprio Cristo o confessará diante do Pai. Você quer coisa mais gloriosa do que isso? Não, fala para mim. Fala para mim. As pessoas querem pregar tanta coisa. Quer achar tanta coisa aqui na Bíblia para ensinar. O pessoal fala que quer pregar tanta coisa profunda, mas fala para mim o que pode ser mais glorioso para mim e para você, meu irmão, do que o Senhor Jesus nos confessar diante do Pai e diante dos seus anjos. Fala para mim, o que pode ser mais glorioso? O que é mais profundo? O que é mais maravilhoso? Qual revelação mais maravilhosa da palavra que nós podemos ter? De dizer que o Senhor nos confessará diante do seu Pai e diante dos seus anjos. Jesus diz assim, ou melhor, Paulo fala, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O contexto que Paulo está falando é de perseguição. A igreja vinha sendo perseguida pelos romanos, então muitos cristãos eram assassinados. E ele diz, não, mas se você confessar a Cristo, mesmo lá em face com a morte, no seu coração crer, você vai ser salvo. Jesus diz, todo aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do meu Pai e diante dos anjos. Mas aqui ele está falando, aquele que se arrepende, aquele que volta, aquele que guarda o teu coração, que guarda as suas vestes, esse vai ter suas vestes brancas e eu vou confessá-lo diante de meu Pai e diante dos anjos. Coisa mais maravilhosa do que essa, não tem nem palavras para terminar esse texto, não tem nem palavras para terminar esse vídeo, porque não há coisa mais maravilhosa do que isso. Então, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra do que aprendeu, ele disse aqui, e obedece. Reaviva, reanima, se com tua boca confessar, com teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. O grande lance é sermos encontrados fiéis no meio desta geração corrupta. Se esse vídeo falou com você, curte, comenta, compartilha. Agradeço pela tua atenção. Fique com Deus e até a próxima semana.